Teve uma outra audiência que também foi muito questionada, em que o ministro, Vossa Excelência, ministro relator, que Vossa Excelência, a audiência de novembro, acho que a última audiência que tivemos de confirmação do acordo de colaboração premiada, dia 21 de novembro, em que Vossa Excelência teria advertido o Mauro Cid. E eu vou, entre aspas, fazer a citação aqui rapidamente do que Vossa Excelência teria dito. Caso eventuais omissões e contradições não fossem sanadas, nos termos da legislação vigente, isso poderia acarretar a prisão preventiva e a rescisão do acordo de colaboração premiada, com efeito não apenas para o colaborador, mas também para o pai, sua esposa e sua filha maior. Isso aqui é coação? Vossa Excelência tinha obrigação de falar isso para o Mauro Cid. Vossa Excelência tinha obrigação de fazer audiência. O Mauro Cid tinha um contrato vigente. E não teria como rescindir o contrato se ele não tivesse o contraditório e o direito de se explicar eventuais pontos que não estavam claros. Se Vossa Excelência não tivesse feito isso, eu estaria aqui reclamando de Vossa Excelência. Mas isso não é ameaça. Isso é o devido processo legal. E não é só isso. O Mauro Cid estava numa audiência com o professor Celso Bittencourt, com a doutora Vânia, na presença do procurador-geral. Imaginar que alguém possa ser coagido em audiência diante de tudo isso, aí realmente fica muito complicado o devido processo. O professor Paulo Gonet fez algumas considerações, apontando, inclusive, que o Mauro Cid resistiu ao confessar os delitos. E eu, além de não concordar com a denúncia do professor Paulo Gonet, vou discordar dele também nesse ponto. Porque eu não acho que ele tenha resistido. Ele falou tudo que sabia. Entre falar tudo que sabe e praticar tudo que viu, tem uma diferença muito grande. Eu não posso imaginar que o Cid tenha tentado dar um golpe de Estado quando ele já estava, em março, nomeado para assumir o batalhão de Goiânia, com casa alugada, os filhos matriculados no colégio. A vida dele seguia fora da ajudância de ordem. E, na verdade, a ajudância de ordem só atrapalhou a vida do Cid, para ser bem sincero. Ministro Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas. Uma honra muito grande, uma satisfação imensa. Ministro... Eu quero dizer que eu não aceito nada menos do que isso. Me comprometi, mas Vossa Excelência está acima disso, e vem lá do norte com a galardeza, com a elegância, com o tratamento, com a sabedoria, com o talento, tudo que a gente precisa ter aqui. É uma homenagem a Vossa Excelência. Ainda advogado. Então, eu sempre digo, quando o Supremo acolhe uma boa tese, os ministros estão, em geral, não agindo de ofício. Os ministros estão sendo provocados. E Vossa Excelência soube, com denodo, com persistência, buscar esse seu apogeu na advocacia. Isso talvez tenha facilitado, ou melhor, o indicado para ocupar esse altíssimo e honrado posto de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a Vossa Excelência, minhas homenagens, e eu tenho certeza que um novo advogado que sou tem como ídolo uma pessoa com a sua índole, com o seu caráter, com o seu trabalho. Um dia eu já estava fora da política e estava no aeroporto de Brasília. E meus ex-colegas passavam por mim e tal. De repente, passou o Bolsonaro com a mochilinha parecendo um soldadinho de chumbo, né? E falei para minha mulher, olha, até o Bolsonaro está me evitando. E aí ele parou lá naquele lugar que passa o raio-x e tal, olhou, me viu, voltou também correndo e me deu um abraço e falou, senador, para mim não aconteceu nada. Então, se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo, né? Ele é uma pessoa que eu gosto. Então, talvez seja a única pessoa no Brasil que gosta do ministro Alexandre de Moraes e gosta do ex-presidente
Jair Bolsonaro. Para além disso, Alexandre Ramagem fez alusão a esse fato, a essa teoria porque é uma teoria da conspiração, com as vênias devidas a quem quer que seja. Mas Alexandre Ramagem fez alusão a esse fato. Em algum momento na live, evidentemente, Jair Bolsonaro fez alusão a esse fato também, porque ele já vinha fazendo alusão a esse fato desde 2018, sendo inclusive admoestado formalmente pelo TSE. Pare de falar isso em campanha. Pare. Então, é muito grave dizer, com base no documento desse, que Alexandre Ramagem seria ensaísta de Jair Bolsonaro. Não, não era. Quando muito, ele era o grande compilador oficial da República, porque o que tinha naqueles documentos era um compilado de declarações públicas, reiteradas. Eu lembro, na época que se falava naquele finado cercadinho, descolocado, uns jornalistas na frente do Palácio da Alvorada, boa parte das matérias que foram condicionadas em delegações finais, o presidente da República estava ali, declarando esse tipo de coisa aos jornalistas, antes de Alexandre Ramagem colocar esse papel, antes de Alexandre Ramagem fazer o seu grande compilado de falas, discursos e entrevistas do então presidente da República. O advogado fez muitas referências à inexistência ou que teria havido uma campanha pela eleição auditável, pelo processo auditável, e que isto era algo que foi até objeto de uma proposta de emenda constitucional. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Sim, Excelência. Porque repetiu como se fosse sinônimo, e não é, porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria, e para que não fique para quem assiste a ideia de que não é auditável. Pois bem, eu soube agora que nós tivemos um problema técnico no vídeo, o senhor ministro Alexandre havia autorizado, mas eu peço o vênia aqui apenas para mostrar o áudio. O secretário Anderson Torres, nesse telefonema, no sábado pela manhã, ele havia... Pois não, ministro Alexandre. Presidente, quando o doutor Novak pediu autorização para usar os slides, nós pedimos e conversei com os colegas da turma, todos os colegas, para remeter anteriormente para verificar se estava nos autos, o que estava, e autorizamos. Não veio no pedido esse material. Então, esse material não está autorizado, doutor, desculpe. Não, tá ok. Desculpa, ministro. Esse material está no EDOC 1692. O senhor permite eu fazer uma leitura rápida do que... Isso está no documento. Não, a leitura não é problema. Okay. O material não foi conferido pelo nosso setor técnico, se corresponde exatamente ao que está no processo. Não, ok. É que eu só soube agora, pouco antes da apresentação, que teve esse problema técnico. Qual